Bom, pessoal, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso webinar, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre as novas estratégias para App Growth dentro dessa nova situação que a gente está passando, que é esse novo normal que nós estamos enfrentando, que é já pensando um pouquinho na nossa era pós-Covid, tá? Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença do pessoal da WinClap, pelo convite para a gente poder estar co-hosting esse evento. E, claro, obrigado também ao Vinícius por estar participando junto conosco. É uma alegria ter vocês aqui. Os speakers hoje, bom, primeiro a ilustre presença do nosso amigo Vinícius Campos, que é coordenador de marketing e de desempenho Latam da Dafiti, ou seja, um homem que tem bastante dor de cabeça aí no âmbito digital, mas é um dos nossos experts aí do mercado. A Renata Simões, que é a nossa Head de Sales Operations do Brasil da WinClap, também uma expert nesse mercado de tecnologia digital, já tem aí uma excelente experiência acumulada nesse mercado, então também vai estar nos ajudando aqui um pouquinho com a expertise dela no mercado, essa expertise que ela tem também em agências de tecnologia. E eu sou o Marco Antônio Cavallo, da Just Head de Partnerships para a América Latina, também sou colunista da CIO.com e da IT Media, e para mim é uma alegria poder estar aqui mediando um pouquinho esse papo junto com a Rê e com o Vinícius. Eu acho que antes da gente começar, acho que é legal a gente falar um pouquinho das nossas empresas, então vou começar falando rapidamente da Adjust. A Adjust é uma plataforma, uma MMP, uma Marketing Measurement Platform, que tem entre os seus principais pilares a medição, a prevenção à fraude, cibersegurança e a automação dos seus produtos. Então, hoje, nós já estamos rastreando 35 mil apps ao redor do mundo, grandes apps como no Brasil nós temos Pets, Despegar.com, Lineo, Banco do Brasil, Banco Itaú, entre outros grandes clientes. Uma empresa que já tem mais de 500 funcionários, 16 escritórios ao redor do mundo, sendo que 2 estão na América Latina. Já estamos monitorando mais de 1 trilhão de data points por mês e temos basicamente 1,2 bilhões de daily active users que são rastreados, basicamente o mesmo volume que o Facebook tem de daily active users. Então, bem rapidamente, esse é um pouquinho da introdução da Adjust. Passando agora para o Vini, por favor, aí falar um pouco da Dafiti. Também, se você quiser se apresentar e falar um pouquinho mais sobre você, Vini, também, por favor. Show de bola. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Marco, pela Just, do Pepo e da Rê. Basicamente, eu trabalho na Dafiti há mais de um ano e pouco. Eu sou responsável pelo time de display, que acaba sendo responsável por App Growth lá, e também pela parte de CRM automático. A Dafiti, o Dafiti Group, na verdade, é um grupo de e-commerce, né, de moda da América Latina. A nossa operação aqui na América Latina ela está em 4 países, né? A gente tem no Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. A gente oferece basicamente 6 tipos de serviços, 6 frentes. A gente tem as 3 lojas aqui no Brasil, né? Dafiti, Canu e Tricai. A gente tem o serviço de Dafiti Stores, a gente tem nosso marketplace e também tem um serviço de mídia, que é o Dafiti Media. Nós fazemos parte do Global Fashion Group, que é o GFG, né, que é o maior grupo de e-commerce de moda no mundo. Está presente em vários países, em vários continentes. O nosso portfólio, hoje em dia, a gente tem mais de 6 mil marcas e 450 mil SKUs, e aumentando cada vez mais. E é isso, a gente atua no varejo de moda digital aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Legal, muito bom. É um grupo realmente grande, é um grupo que tem crescido. Isso é bem legal de se ver. E Rê, falar um pouquinho agora da WinClap? Vamos nessa. Pessoal, obrigada pela participação aí. E vamos lá. A WinClap, para quem não conhece, é uma agência, né? No Brasil, a gente entrou como agência, a gente nasceu com o Cortec, mas nesse mercado que é tão específico, foi aí que a gente encontrou o nosso modelo. O mais interessante é que a gente tem uma tecnologia que ajuda no planejamento estratégico, na nossa execução e na nossa gestão de campanhas. Todo o nosso trabalho é 100% performance. A gente vem se destacando muito em Apple Search Ads, TikTok e também em mídia programática.
acho que um dos diferenciais da Winclap são os Growth Managers, inclusive que tem um serviço bastante especializado de consultoria. Muito legal, maravilha. Obrigado, Rê. Bom, as empresas devidamente apresentadas, os participantes devidamente apresentados, vamos agora ao que é interessante, o que é mais importante. Vamos falar um pouquinho desse cenário, o que a gente está vendo para o futuro, agora num cenário pós-Covid. Eu vou começar mostrando um pouquinho esse gráfico, que é um gráfico que a McKinsey recentemente lançou, falando, e eu acho interessante esse gráfico porque ele fala um pouquinho do roadmap que as empresas deveriam seguir nos 90 dias após o término do Covid, ou seja, como que a visão que esse pessoal tem sobre como vai ser a recuperação das empresas, como que as empresas deveriam trabalhar basicamente nesse novo normal, e eu achei que tem alguns pontos aqui bem interessantes para a gente observar. Mas antes da gente começar a observar eles, eu queria começar até já fazendo uma pergunta, que é mais uma reflexão sobre o momento atual, que é falando agora com o Vinícius. Vinícius, antes da gente entrar nesse plano do que a gente deveria fazer mais para frente, como que a Covid, como que essa situação efetivamente afetou o modelo de negócios da Dafit? Como é que quais foram os ajustes que vocês tiveram que fazer? Como que foi essa transformação? No modelo de negócio em si, assim, acho que o impacto para a gente não foi direto, né? Porque nós nascemos digitais e somos 100% digital. A gente não está no varejo físico, né? Obviamente que a gente teve um impacto tanto em demanda quanto na operação, mas não no modelo de negócio em si. Eu acho que a gente acabou lidando muito bem com a situação, a gente acabou saindo na frente do mercado como um todo, porque, como eu falei, a gente pertence a um grupo que tem lojas, que tem e-commerces no mundo todo. Então, a gente esteve, ainda está em contato direto com eles diariamente, basicamente. Então, a gente entendeu como que o Covid, como que essa pandemia impactou no comércio de fashion online anteriormente, né? Como a gente tem o GFG, por exemplo, está na Ásia, que foi onde começou inicialmente, depois passou pela Europa, e aí a gente em contato direto com eles, a gente conseguiu entender anteriormente quais seriam os impactos, tanto em demanda quanto na operação. Então, logo no começo, antes mesmo da gente decretar, de ter esse decreto de trabalhar como home office, a gente já tinha criado um comitê de crise, basicamente, que se reunia diariamente. A gente colocou todo mundo de home office antes desse decreto. Hoje, praticamente 100% quase o nosso time está trabalhando dentro das suas casas, inclusive nosso time de saque, que isso gerou um pouco mais de trabalho operacional, mas a gente conseguiu colocar todo mundo, inclusive do saque, trabalhando de casa. A gente teve um impacto grande, falando um pouco em Latam, né? Porque em Argentina, nosso CD chegou a ficar até fechado alguns dias com lockdown. No Chile, a gente teve uma demanda bem alta e estava com dificuldade na entrega, então isso ocasionou um backlog um pouco maior. Então, a gente teve, sim, impacto em operação, mas não tanto no modelo de negócio em si. A gente não precisou mudar como muitas empresas tiveram que se adaptar correndo, assim, no caso do corona. E uma outro impacto que a gente viu, né, foi a relevância do marketplace aumentar. A gente conseguiu ajudar vários parceiros chaves nossos que estavam totalmente no meio offline. A gente conseguiu trazer eles para o meio digital. Isso ajudou bastante esses parceiros e também melhorou nosso portfólio, né, que é um foco nosso, trabalhar sempre no melhor portfólio para os nossos clientes, e o marketplace nesse momento teve um impacto bem positivo e bem legal, e é uma das formas que a gente trabalha. Mas foi uma surpresa para vocês a questão do marketplace, ou era algo que vocês já esperavam, vocês já tinham se preparado, ou vocês tiveram que acelerar algum processo para dar esse push no marketplace? A gente já vinha se preparando para isso, né? Antes de corona e tudo, o marketplace, acho que no Brasil como um todo, no mundo, vem se tornando cada vez mais forte, e aqui também. A gente tem players que são full marketplace, né? Não é o nosso core, mas a gente já vinha se preparando para isso. A gente basicamente teve que acelerar, até porque a gente conseguiu ajudar muitos parceiros com isso também, que estavam em processo de, às vezes, entrar dentro do nosso negócio. A gente só acelerou trazer essa pessoa para dentro mais rapidamente, sabe? Sensacional. Legal, Vini. Eu estava aqui escutando, e você pode contar para a gente se houve também uma mudança drástica no comportamento dos clientes? Sim, a gente viu uma mudança, né? Eu acho que na verdade, a principal mudança
foram pessoas, consumidores que nunca tinham comprado no online, só compravam no offline, migrando para esse online, né? Eu acho que o mercado digital no Brasil e no mundo ele vem crescendo, isso já é, todo mundo já é sabido, né? Mas eu acho que o corona acelerou muito esse processo. Comércio físico fechado, muitas pessoas que tinham um pouco essa barreira, tinham um pouco do medo do comércio digital, acabaram quebrando essa barreira e tendo sua primeira experiência, né? Então, eu acho que a gente teve alguns impactos. Essa mudança em si desse cliente, eu acho que ela vai continuar acontecendo pós o corona, né? Talvez não na mesma velocidade que está acontecendo agora, porque quando o comércio físico voltar, muito possivelmente as pessoas vão voltar a comprar offline também, vão voltar para o varejo físico. Mas eu acho que se ela teve uma boa experiência, ela não vai deixar de comprar mais online, sabe? Porque eu acho que as pessoas cada vez mais buscam comodidade, que é um dos principais benefícios do comércio digital, né? Que é a comodidade para os consumidores. Então, eu acho que é uma coisa que deve se manter, sabe, no pós-corona. Não, incrível. Interessante isso. Interessante. A gente mudou, né? Se a gente pensar, exato, nós mudamos. Eu acho que eu mudei muito os meus hábitos e até eu queria aproveitar esse ensejo, que foi legal isso, mas também perguntar para a Renata, aproveitar a tua experiência aí dentro desse mercado, que a gente sabe que você tem uma experiência ampla, também você tem vários clientes, como é que você tem visto essas mudanças também dos teus clientes, no mercado? O que você tem visto? Porque eu acho que o Vinícius colocou um ponto interessante, que eu acho que só uma dúvida que me traz será que o pessoal efetivamente vai voltar para o comércio? A gente vê que as pessoas estão indo no shopping, a gente vê que os lugares estão flexibilizando, estão indo. Mas, por exemplo, daí, com os riscos de tecido, de você ter uma contaminação, será que eles vão querer entrar na loja, vão querer provar uma roupa? Então, tem alguns temas ainda que eu acho que estão um pouco latentes, mas eu acho que foram algumas colocações muito interessantes, algumas provocações que a gente já está começando a pensar. E do teu lado, Rê, o que você tem visto aí, você como expert no mercado? Eu acho que é uma baita pergunta quando a gente começa a notar que os hábitos dos consumidores estão mudando tanto dentro do app quanto fora do app, né? Então fica ainda mais difícil prever. Eu estou vendo 3 grandes tendências e 2 prioritárias. Eu até trouxe um slide para falar sobre isso. Marco, se você puder passar. Posso, é o próximo, sim, né? O que a gente está vendo como agência, e aí não é uma percepção só minha, tá? Eu até peguei esse infográfico da Reforge, que eu gosto muito dos estudos deles. Acho que são três movimentos aí, né? Vamos falar de ventos contrários, ventos a favor, né? E aquela coisa meio neutra. Então, pelo que o Vini estava contando pra gente, a gente vê que o Vini tá aí na parte de tailwind, né? Ele tá pegando a corrente de vento e acelerando o negócio dele. Mas, em compensação, tem apps que estão justamente no momento contrário, né? Então, quando a gente pega apps de viagem, de hospedagem ou mesmo de carpool, eles estão nesse movimento contrário. E tem aplicativos que estão no momento neutro. Eu acho que um bom exemplo de um app que era um movimento contrário e soube adequar a situação e entrar no momento neutro é o Urb, né? Eu não sei se a Bruna está aqui com a gente, ela se inscreveu, nem pedi a permissão dela para falar sobre isso, mas é um dado positivo. Então, vale a pena ressalvar que mesmo empresas que estão com headwind, né, com ventos contrários, elas podem trabalhar durante essa fase para, de repente, pelo menos neutralizar, né? De uma forma geral, o que esse movimento se baseia? Se baseia que quem está na tailwind, como o Vini, tem que cuidar do seu lado de engajamento, né? Tem que ter certeza que o valor e os novos hábitos que os usuários deles estão vendo agora não é algo temporário, porque se for temporário tem que ser cuidado para não ter churn depois. E quem está no movimento contrário também tem que... a gente nota que eles estão pausando as campanhas, na verdade, né? Quem está no movimento contrário, estão pausando porque querem entender melhor o seu share da sua base e o momento ideal para reativar essas campanhas. Legal, não sei se eu consegui responder.
Não, respondendo aí, bons pontos. Eu acho que o exemplo que você usou aqui foi bem legal, porque você tem, por exemplo, e eu acho que vai casa um pouquinho com a estratégia que a Dafit está colocando, até pelo que a gente já viu, que é uma coisa que um grande autor que eu gosto, que chama-se Simon Sinek, ele fala bastante, que é uma questão da chamada flexibilidade existencial. Eu acho muito legal isso pelo seguinte, você vê aqui algumas situações como, por exemplo, a Eventbrite. A Eventbrite ela não teve essa capacidade em algumas localidades aqui no Brasil, ela acabou saindo do Brasil, ela tinha uma equipe sensacional, a Beatriz, que eu conheço, que era a General Manager, tinha uma equipe sensacional, acabaram já, a maioria, se recolocando, que foi muito bom, mas tem outras empresas que tiveram essa flexibilidade e conseguiram trabalhar muito bem, como, por exemplo, a Airbnb. A Airbnb, ela sabe que vai voltar, ela teve ela começou a trabalhar com pré-agendamento já de férias, então ela está trabalhando realmente com uma situação pós-Covid, apostando nesse mundo pós-Covid, mas isso trouxe o fôlego que ela precisava para conseguir caminhar. Ela teve uma queda grande, mas ela conseguiu ter esse fôlego. Então isso casa um pouquinho com o que você estava falando, Vinícius, da questão do marketplace, que vocês souberam impulsionar outras áreas que conseguiram, não só, obviamente, você estava numa situação mais tranquila, no bom sentido, obviamente, que não existe situação tranquila nessa pandemia, mas vocês souberam trabalhar as oportunidades. Eu achei isso Sim. sensacional. E isso é uma coisa que às vezes ainda é difícil no mercado, né? A gente ainda não vê tanto assim. Então, a Dafit foi realmente muito, muito bom ter visto esse ponto. Agora, indo mais para frente e pensando até em alguns outros pontos, por exemplo, falando, e acho que a gente falou um pouquinho do que vai ficar efetivamente, vamos agora começar a pensar realmente nesse modelo futuro, no que vai acontecer no pós-Covid. Eu vou voltar um pouquinho naquele roadmap, naquele plano que a McKinsey fez. Eu acho que tem uma coisa aqui bem legal. Quando a gente fala dessa pandemia, obviamente ela teve um impacto positivo para algumas empresas, mas teve um ônus, porque muitas empresas que nunca prestaram atenção na questão digital ou na questão mobile, eles começaram a acelerar essa transformação. Você percebeu isso, Vinícius? Alguns concorrentes teus que você não via antes, que você começou a ter que mensurar, porque os caras entraram no mobile. Como que você viu essa movimentação no mercado? Com certeza a gente viu isso. Eu acho que foi talvez o maior impacto, assim, quando a gente olha em aquisição de usuário, né? Que é o nosso core, basicamente. A gente viu grandes varejistas do offline, né? Que estavam no varejo físico, migrando para os seus investimentos para o mercado digital, né? E, obviamente, eles tinham aquele investimento planejado, de repente, o meio físico estava totalmente fechado. Então, eles fizeram a coisa natural, migrar para o digital. Alguns deles já vinham se preparando para isso, mas muitos deles a gente não via que estavam tão preparados e, de repente, tiveram que se virar com isso, sabe? Então, a gente viu investimentos no meio digital muito mais altos, mesmo em mídia paga em si mesmo, como também investimento em lives, em ações de awareness, né? Que a gente sabe que isso acaba alavancando também a aquisição de usuários. Então, sim, a gente viu uma maior concorrência. Acho que talvez foi o maior impacto, como eu falei, esse aumento dessa concorrência, assim. E falando, isso impacta também um pouco de retenção, né? Porque tanto a gente adquire, mas a gente acaba brigando para aquele espaço com aquele aplicativo do varejo grande, assim, do varejo físico, que eu digo. E aí isso impacta nos dois modelos, né? Tanto na adquirir quanto manter aquele cara. É o ônus, né? Acho que é o ônus dessa onda agora de digitalização. A gente brinca, né? A gente ouve falar que eu até vi essas brincadeiras esses dias, né? Do pessoal perguntando quem foi o maior capacitador da transformação digital dentro da sua empresa. Aí aparece lá o CIO, o CDO ou o Corona. 90% responde o Corona. Mas é um Exato. ponto legal esse. Eu acho que, por exemplo, mostra também essa capacidade de flexibilidade existencial que as empresas têm, ou seja, estão se adaptando. Tem muitas empresas que passam por problemas desses e não conseguem, né? Exatamente. E eu acho que isso é meio constante, né? Eu acho que vai se manter, porque não talvez na sua totalidade, mas muitas empresas que tiveram que correr atrás e ir para o meio digital não vão abandonar mais isso, sabe? Eles chegaram, eles viram que isso é um mercado muito promissor e tudo mais. Então, isso eu acho que é um impacto que a gente está vendo agora e que não é só do corona. Isso deve continuar, sabe? Não talvez na mesma proporção, mas com certeza vai continuar após pandemia também.
Legal. Ô Vini, e na sua opinião, que você está falando assim de uma forma tanto de mercado quanto da FIT, o seu maior desafio nesse momento, então, é retenção? Você pode... Eu acho que o maior desafio está sendo a concorrência, tanto em retenção quanto em aquisição, porque a aquisição acaba a gente concorrendo com players que não disputavam, talvez, com a gente, não no mesmo nível, talvez, de investimento, falando em aquisição de apps mesmo, que é uma coisa que a gente olha diariamente, mas a retenção, com certeza, né? Porque a retenção, ela não é tão custosa, obviamente, quando a gente fala de grana, mas talvez ela é até mais difícil que a aquisição, né? Você manter o usuário engajado, a gente sabe o quão difícil é isso. Porque a gente sabe que eu já vi algumas pesquisas, inclusive do Google, a gente sabe que o mercado brasileiro, no geral, os dispositivos são mais low-end, né? Ele tem menos memória do que dos mercados mais desenvolvidos. Então, na verdade, a briga que você tem ali de retenção é a briga pelo espaço na memória do celular do usuário, né? Ele vai instalar provavelmente o seu e o outro app do seu concorrente, e seu app tem que ser melhor do que o do concorrente, em vários sentidos, de engajamento, de funcionalidade, de você conversar no momento certo com esse usuário, não ficar mandando push toda hora, um exemplo. Mas, enfim, eu acho que a retenção é talvez a maior dificuldade agora nesse momento, esse aumento de concorrência de espaço, sabe, no dispositivo de cada usuário. E nesse momento, Vini, o que vocês estão trabalhando de canais? Você pode abrir para a gente, assim, você está fazendo push pelo jeito, é isso? Como é que pode contar um pouco mais para a gente? A gente tem algumas estratégias, né? Acho que no mercado como um todo de app, quando a gente fala o push acaba sendo o mais forte, o que dá mais resultados, né? Mas mesmo dentro de push tem muitas estratégias, né? Tem players que são mais focados em conteúdos, tem players que são mais focados em venda mesmo. Mas acho que push, no geral, é a estratégia que mais funciona para engajamento como um todo, sabe? Não só no mercado de varejo online, assim como qualquer outro app de mobilidade, qualquer outro tipo de app. Legal. É interessante, uma coisa que eu achei legal que você falou, porque existe uma disputa de espaço. Eu acho que essa foi dentro do mercado mobile, criou-se essa disputa por espaço no telefone do teu cliente, do teu usuário. Então, eu acho que isso é uma coisa que você falou que é legal, porque volta muito naquela questão, em questões que eu já vi antes em estudos, como, por exemplo, a Disney, sempre fala, se você perguntar para algum funcionário da Disney, qual que é o maior concorrente dele, ele vai te falar McDonald's, vai te falar FedEx. Aí você fala, pô, a FedEx é concorrente da Disney? Ele falou assim, se aquele cara for uma referência de qualidade e o cara, para falar de qualidade, ele pensa primeiro nele do que em mim, ele é meu concorrente. Eu acho que você falou isso com uma forma fantástica. Esse é o que eu falei, acho que esse é o grande ônus das empresas que hoje já tinham se preparado, que tem um DNA digital, é que efetivamente começou a se aumentar essa concorrência. Agora, a gente falando desse mundo digital e agora pensando realmente no pós. Você falou uma coisa que foi legal, porque muitas empresas continuaram esses esforços de user acquisition, mesmo sabendo que poderia ter um grande volume orgânico vindo. Eu achei isso super legal. Você acha que no pós-pandemia, qual seria hoje, pensando e vendo a visão hoje que você tem, o que você acha que deveria ser o foco das empresas no pós-pandemia? Principalmente as empresas que já têm uma via digital. Seria a retenção? Seria user acquisition? Seria uma mescla dos dois? Um 50-50? Como que você acha que deve ser, pensando num cenário onde as pessoas podem voltar a comprar ou não, que elas vão começar a ter a opção física e a opção digital? Qual que é a tua visão em relação a isso? Eu acho que esse desafio, como eu falei, essa vinda do forte dos grandes varejistas para o online, ela vai continuar, né? Como eu falei, não na mesma proporção, mas então eu acho que o grande desafio para o segundo semestre vai ser você conseguir dimensionar o quanto você tem que apostar na aquisição e na retenção e como conseguir isso, né? Mas, como eu mencionei, eu acredito que para o segundo semestre, pós-pandemia, a gente não sabe quando isso vai acabar de fato, né? Até quanto tempo ela vai durar e se resolver. Eu acho que o cenário é muito, muito instável, é difícil, impossível, na verdade, a gente prever como vai ser, mas eu acho que, de fato, a retenção é o primordial para esse pós-pandemia, assim. E eu acho que quando a gente fala de retenção, passa em muitos fatores, né?
tanto na parte do marketing, como eu falei, do produto e até da companhia como um todo, né? Porque você pode ter um app muito bom, mas como produto bom, mas se seu serviço como um todo, como empresa, não for bom, não adianta nada, né? Então, eu acho que a cadeia como um todo vai ter que funcionar, já tem que funcionar, mas cada vez mais os consumidores são cada vez mais exigentes, né? Os millennials, por exemplo, têm uma exigência muito maior do que tinha antigamente, os usuários de antigamente. Tira uma Então, dúvida aqui, Vini. Falando em exigências, em hábito, vocês chegaram a receber alguma exigência em termos de cleaning, considerando o Covid, na hora da entrega, esse tipo de coisa, ou não foi necessário esse tipo de adaptação? a gente se preocupou com isso, né? Na verdade, desde o começo a gente já tomou algumas ações, então isso impactou diretamente nossa operação, tanto dentro do CD quanto fora do CD. E sim, a gente não chegou a ser cobrado porque a gente, como eu falei, como a gente estava sempre em contato com outros países, a gente se antecedeu e se preocupou mais com isso, sabe? Então, os entregadores estão tomando muito mais cuidado na hora de fazer as entregas. Então, sim, a gente aumentou o nível de segurança para isso, sabe? E o ticket Legal. médio, ele diminuiu ou aumentou esses usuários? No geral, a gente não viu muita variação com isso, tá? A gente chegou a ver que esse novo usuário, ele é tão valioso, às vezes, com um usuário talvez de Black Friday, porque talvez a chance dele comprar novamente está sendo maior, sabe? É um usuário mais engajado, mas falando em ticket médio, não teve muita variação, sabe? Você sabe que eu ouvi isso de uma empresa também do mercado, que com o aumento do volume de clientes que chegaram, isso e das compras que são... Porque o cliente que faz a primeira compra, ele faz uma compra pequena, ele quer testar, ele ainda tem aqueles medos, tudo. Não é que nem o cara que vai fazer a quinta compra que já está gastando metade do salário lá na Dafit, né? Então, eu vi muitos dos clientes falarem que o ticket médio caiu por causa desse aumento do volume. Quando você olha, por exemplo, o aumento do volume orgânico de usuários versus que cada um está comprando coisas menores até por uma questão de medo, de situação econômica, eu percebi que tinha isso. Agora, uma coisa que eu acho legal, eu acho que você colocou bastante esse ponto das tecnologias, como que elas ajudaram, a gente falou bastante disso. E dentro desse gráfico até que a McKinsey coloca, o primeiro ponto que ela coloca é de fazer uma refocalização dos esforços digitais para mudar as expectativas do consumidor. E eu acho que esse ponto é um ponto que me intriga bastante. Eu sou um cara que eu gosto sempre de tentar dar uma volta na cabeça do consumidor, no lado psíquico do ser humano. A gente percebe as nossas alterações, a gente percebe as alterações que a gente teve em casa, os hábitos e tudo mais. Mas o que você acha que efetivamente mudou, que num cenário pós-pandemia, dentro das expectativas, que você colocou um ponto na hora que foi muito importante. Os consumidores eles estão em constante mudança. Mas o que você acha? Porque sempre eu acho que a expectativa do consumidor é o ponto mais importante dentro de uma empresa de e-commerce como é a Dafit. O que você acha que dentro dessa pandemia mudou de forma permanente dentro da expectativa do cliente e como que você acha que as empresas vão ter que fazer essa focalização ou ter esse direcionamento em trabalhar essas novas expectativas? Eu acho que uma mudança, que eu falei, permanente, e isso já vinha antes, só acelerou, é a exigência, o quanto esse cliente espera da marca, e aí até um pouco a pergunta que a Rê fez é super pertinente, porque agora aumentou, antes você não via uma exigência em relação a essa segurança, né, essa higiene e tudo mais, e hoje em dia tem mais essa preocupação, que é essencial, na verdade, mas é um ponto a mais, uma dificuldade a mais que você tem que pensar. Mas eu acho que é uma mudança que veio para ficar, é o nível de serviço, né? Eu acho que o nível de serviço de cada empresa vai ter que ser cada vez maior, em todos os sentidos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não chegava a olhar a nível de cidade, a fazer análise desse tipo. Hoje em dia a gente já segmenta, a gente teve que fazer isso, falando de entrega, né, de transporte. A gente teve que descer nesse nível, porque cada vez tinha cidade que estava entregando, tinha cidade que não estava entregando, então a gente teve que se preocupar com esse nível de serviço, e isso eu acho que é o que a pandemia acelerou, e isso vai ser permanente, sabe? As empresas se preocuparem cada vez mais com
o nível de serviço da cadeia como um todo. Que legal. E Renata, deixa eu aproveitar também a tua expertise, que é algo que eu acho legal também. O que que você observa dentro das empresas? O que que eles têm falado sobre essas expectativas dos clientes? O que que até, por exemplo, você como consumidora, o que que mudou? Acho que, obviamente, dentro do que o Vini falou, assim, o que que você tem visto dentro do mercado? Você acha que é algo... você acha que tem mudanças aí até também profundas que a gente ainda vai ver, que as empresas vão sofrer um pouco? Definitivamente, eu tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que as mudanças continuarão o tempo inteiro, né? Então, acho que o momento pede adaptação constante, né? É muito interessante isso que o Vini está trazendo para a gente, em termos de como ele aproveitou essa acelerada, né? Dos usuários dele, e até um ponto bacana que o Vini comentou envolvendo os usuários orgânicos. Tem uma mudança aí também na cabeça das empresas que às vezes não investiam, não olhavam para o investimento de user acquisition e retention e focavam somente no orgânico. Eu acho que nesse momento elas estão fazendo uma prova contrafactual até para entender o que de repente não foi feito e o que poderia ter sido feito para esse momento real, né? Então, eu acho que temos oportunidades aí o tempo inteiro, mesmo em tempos de crise, para rever todos os nossos casos de uso, assim como, por exemplo, o Vini estava mencionando, né? Um use case que ele teve aí foi se adaptar, ele teve que se adaptar às exigências do momento, né? Então, eu até queria compartilhar um slide, Marco. A gente perdeu a apresentação aí. Desculpa, deixa eu colocar de novo, perdão. Imagina. Vamos voltar. Eu acho que a gente pode Vai dar falar tudo certo. Imagina! A gente pode falar um pouquinho das empresas que estão no movimento contrário do vento, que são a maioria, né? Então, a gente tem o caso do Vini, que aí está compartilhando vários learnings com a gente do que fazer, de como cuidar do seu engajamento para sustentar esses usuários depois. Mas a gente tem o caso contrário. E aí eu trouxe Pode passar um pouquinho também? Claro, por favor, me fala. Eu trouxe aqui um modelo, né, vamos dizer assim, um modelo de um quadrante estratégico para ajudar as empresas que estão contra essa corrente. Então, qual é a nossa recomendação, assim, como agência, né? A gente recomenda que quem está contra a corrente possa entender esses casos de uso, assim como o Vini estava mencionando, né? Enumerá-los em quadrantes diferentes e trabalhar isso tanto nas suas forças, desde fraqueza até as fortalezas, e a velocidade do retorno, né? E aí a gente pode chegar, se você passar mais um slide. Opa, claro. A gente pode chegar a conclusões bastante estratégicas. Então, por exemplo, quando aqui eu estou falando de uma análise de ventos contrários, tá? E com base na Reforge. Então, eu acho que é muito válido a gente aplicar esse tipo de estratégia. Por exemplo, quando você tem um investimento muito forte e uma velocidade baixa, vale a pena priorizar essa reativação, né? Trabalhar reactivation. Por quê? Porque isso vai te custar pouco, né? Vai te custar pouco numa velocidade que os caras vão voltar muito rápido, né? Então, vale a pena. E aí tem casos que você tá com muito investimento, né? E ao mesmo tempo a velocidade está baixa. Esses caras vale a pena dispensar. Eles são quase um caso perdido, porque você vai ter que investir muito dinheiro em pouco tempo para você reativar eles, né? E aí você tem os casos que também tem um esforço baixo, mas um retorno muito longo, né? O retorno é muito bom. Esses caras são para estar como top of mind desses usuários. Vale a pena analisar o momento para entender quando voltar a reativá-los, para eles se manterem como top of mind. Para isso, você tem que trabalhar conteúdo no paralelo na hora certa. Então, tem que escolher a hora certa de voltar e, quando voltar, ter a certeza que volta como top of mind para esses usuários. E aí tem casos que você vai chegar a dividir os casos de uso lá no quadrante lá de cima e aquele caso ele não vai para frente, porque a gente começa a viver uma nova realidade. Então é hora de desenvolver um novo caso de uso. Eu acho que isso, de uma forma geral, é uma estratégia que eu tenho visto que funciona
quando você está no vento contrário. Eu acho que quando você está no vento a favor, que é o caso do Vini, a gente tem o caso do Vini que tá fazendo direito e está dando certo. E a gente tem as empresas que estão no movimento neutro, né? Que vale a pena. A minha recomendação para as empresas que estão no momento neutro, e acho que vale como tendência também, se puder passar, é fazer um teste que eu peço desculpas pelo nome, tá, gente? Mas eu chamo de pré-morte. Porque, assim, você está no lugar neutro. E aí a gente precisa... É melhor fazer o pré-morte do que o pós-mortem, né? Exato. Melhor você fazer o pré-morte para evitar a morte. Então, assim, o que eu acho que é um movimento interessante para alguns apps que estão sabendo fazer isso bem é quando eles estão na neutralidade, traçar 3 tipos de cenários pessimistas, né, com base nos efeitos de rede. O que seriam os efeitos de rede? Seriam os fatores econômicos, fatores que você não controla, né? E aí você, considerando esses 3 extremos, você consegue fazer um fluxograma de decisões caso você entre no risco. Então, eu acho que essas são as 3 tendências principais que eu vejo para o momento, né? E estou à disposição caso alguém queira falar um pouco mais sobre isso. E acho que é isso. Não, são bons insights que você deu. Eu acho muito legal e é bom utilizar essa tua expertise, conhecendo e fazendo esse paralelo, porque existem 2 pontos, né? Existe o ponto das empresas que estão estagnadas, mas tem as empresas que têm um sério risco de desaparecer. Então, tem empresas, a gente viu isso acontecer. E até essa é uma pergunta que eu vou acabar estendendo aqui, aproveitando o teu gancho, pro Vini, e aproveitando também todo o conhecimento que ele tem, tudo. Mas como que você vê para essas empresas que estão aí num momento pré-morte, como que você vê a mobilidade? Como que você vê, por exemplo, elas focarem em estratégias mobile? Porque, e eu faço essa pergunta, tá? Só Não uma tô falando... correção, Marco. Eu não acho que elas estejam no momento pré-morte. A gente viu o Urbi como um puta exemplo, com todo respeito, né? Que estava no vento contrário e se neutralizou. Então, assim, quem está no neutro não é pré-morte, é ao contrário. A gente está pedindo para eles serem extremistas, para eles garantirem que eles vão sair da neutralidade e vão pegar a corrente. Interessante, bom ponto. Mas baseado, tem a ver, bom, acho que você colocou realmente de uma forma mais interessante. E é esse o ponto. Você acha que, por exemplo, uma estratégia mobile, você acha que o pessoal focar nesse tipo de estratégia é algo importante para essa era pós-Covid, mesmo entendendo que vai ter essa competição também com o mundo físico? Sim, eu acho que com certeza, na verdade, é um crescimento, o mobile crescendo, isso é difícil de parar, né? O digital, como o mobile principalmente. Falando um pouco de fashion, né? A penetração do online e principalmente pelo app no Brasil é muito baixa quando a gente compara com outros mercados. Por exemplo, o comércio digital no varejo de fashion no Brasil é 5%. A gente terminou do ano passado com 5%. E quando a gente fala de vestuário, principalmente, é de 1,5%, é mais baixo ainda. Quando a gente vai comparar com outros mercados, por exemplo, os Estados Unidos, é em torno de 20% lá nos Estados Unidos. E quando a gente fala de China, é quase 40%. Então, 40% das pessoas que compram moda na China compram pelo meio digital, muitas vezes pelo aplicativo. Então, eu acho que, com certeza, é uma aposta para o segundo semestre e para depois da pandemia também. Eu acho que isso é um movimento que deve continuar acontecendo no mercado. A gente vê os apps cada vez mais importantes, né? Essa mobilidade. Tem uma pesquisa que eu vi de uma consultoria inglesa que é um número que até me assustou, então até me marcou. A gente olha as pessoas como um todo, né? O caso médio, mais de 200 vezes por dia para o nosso celular. A gente pega o nosso celular. Então é um número muito assustador. Caraca. Quando a gente olha. E então acho que você apostar na mobilidade, principalmente em aplicativos, que é uma coisa que a gente já virou nosso core, né, da Fit, mais o mobile em si, mas mais ainda o aplicativo. O app é prioritário para a da Fit, Vini? Então? Hoje sim. Hoje a gente pode considerar app first, em prioridade em tudo. Então é uma coisa que a gente vai continuar apostando. E eu acho que é cada vez mais essencial, sabe? Porque você ter o cara ter o aplicativo, o consumidor ter seu aplicativo instalado ali,
toda hora ele vai estar olhando para sua marca, ele vai estar lembrando. Então, o cara ter o aplicativo instalado já é uma ação de awareness em si, sabe? Então, eu acho que é muito importante, isso vai continuar ajudando nesse cenário pós-pandemia. Eu acho que as empresas como um todo que estão apostando nisso vão acelerar e vão continuar apostando nisso. E isso vai ajudar muitas empresas, mas focando, como o Marco falou, como isso pode ajudar, eu acho que na retenção de usuários, sabe? Eu acho que para você reter um usuário que tem o aplicativo instalado, é muito mais fácil, é muito menos difícil, digamos assim, porque como a gente falou, reter não é fácil. Mas você consegue interagir com esse cara mais vezes do que o usuário que só compra no meio físico ou no desktop. Então, eu acho que essa mobilidade vem para ajudar nessa comunicação, sabe? Eu acho que as empresas... E eu ia te fazer essa pergunta. Eu acho que você respondeu essa pergunta porque dentro daquele esforço digital para rebalancear as expectativas do usuário, talvez a mobilidade seja algo extremamente importante. Agora, para uma empresa que agora no segundo semestre vai trabalhar, vai realmente assim focar, como seguir o teu conselho, ter esse foco dentro da mobilidade, o que você acha importante elas terem como KPIs? Quais são as métricas que essas empresas deveriam estar seguindo para entender se as estratégias delas estão tendo sucesso ou não? Cara, Tanto em user acquisition como retention. Eu acho que hoje a métrica principal, assim, que o mercado que trabalha com aplicativos deveria olhar, eu acho que foi até um comentário que eu acabei fazendo no nosso relatório, no relatório que vocês divulgaram semana passada, a Just, que para mim é o LTV, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar, é difícil, tem que ser um pouco até mais maduro você pensar em um KPI mais longo prazo, né? Que é igual ao LTV, você não pensar, por exemplo, no custo da aquisição de cara ali, o custo da instalação do usuário, você pensar na qualidade desse usuário que você está trazendo. Então, respondendo assim sua pergunta, para mim o lifetime value do consumidor, do usuário é a métrica que todo mundo deveria focar nesse cenário pós-pandemia. E Legal. Vini, deixa eu te perguntar uma coisa relacionada a essas métricas também. Existiu alguma métrica que vocês não acompanhavam e agora ela virou primordial? Vamos dizer assim, alguma métrica que vocês tiveram que customizar? Eu acho que não teve nenhuma nova que a gente não acompanhava, porque já faz um bom tempo que a gente vem focando em aplicativos, então a gente já tinha basicamente nossas métricas, a gente acompanhava elas diariamente, mas eu acho que uma coisa que ficou mais importante nesse momento e mais evidente é a qualidade desse usuário que você está trazendo. Então, tipo, você medir de todas as pessoas que instalam o seu aplicativo, quantos dela executam a compra, né? Definitivamente viram seu cliente, e principalmente o churn também, né? Você olhar para quantos usuários estão deixando sua base nesse momento, porque, como a gente falou, né? Tem muita gente entrando e muito consumidor migrando do offline pro online. Mas a gente tem que oferecer uma boa experiência e entender quantos deles vão permanecer com a gente, sabe? Legal. Como é que a gente está de tempo? Legal, Acho que a gente muito está... interessante, muito bom mesmo. Acho que a gente já tá chegando na parte final aqui do nosso webinar. Então, eu queria também agora abrir para o pessoal para perguntas, tá? Já temos aqui uma pergunta que, na verdade, de um anônimo, perguntando se vocês acreditam que a crise global também irá acelerar os ataques de publicidade. Eu acho isso uma pergunta muito legal, porque uma das principais preocupações que a gente percebe hoje dentro dos nossos clientes é exatamente a questão de fraude, ou seja, como que o pessoal está trabalhando a fraude e tudo isso. Então, falando agora, acho que cada um aqui tem um ponto legal para falar, se eu puder começar rapidamente falando, eu acredito que sim, conforme existe o aumento dos investimentos em mobilidade, em publicidade, em advertisements que estão online e a utilização desses canais digitais, sim, existe sempre a incidência de install farms, de click farms, de anonymous IP. Então, sim, a gente vai ter, eu acredito que sim, que vai ter agora a maravilha do mercado de EdTech, das agências, de todas as tecnologias, é que existem ferramentas antifraude que são extremamente poderosas. Então, a minha percepção é que sim, que eles vão aumentar, na verdade, eles já aumentaram. Passando um dado para vocês,
em uma situação normal de mercado, isso ano passado, em 2019, pegando a América Latina, foram desperdiçados, eu não posso falar que foram gastos, porque para mim isso é um desperdício, mas foram desperdiçados 519 milhões de dólares em ad fraud. É muito dinheiro. Imaginem quantas campanhas não foram danificadas por causa desse tipo de prática. Então, a minha percepção é que sim. Vini, qual que é a tua percepção? Cara, eu concordo totalmente. Eu acho que fraude, para quem trabalha nesse mercado de aplicativos, é uma coisa que perturba, né? E é inerente ao mercado, não é difícil a gente fugir. A gente brinca que é uma caça de gato e rato. São os fraudadores tentando correr atrás da gente e a gente tentando pegar eles, sabe? Porque é sempre a gente correndo atrás e eles... Mas eu acho que eu concordo com isso que você falou, com o aumento de investimento, isso deve aumentar um pouco. Mas eu acho que a gente já tem bastante soluções no mercado que auxiliam nisso, que dá um pouco mais de segurança para os anunciantes. Então, isso ajuda bastante. Quando, no ano passado, a gente trabalhou bastante nisso, em amadurecer nosso processo interno de identificação de fraude. Hoje em dia, a gente está muito mais maduro quanto a isso, mas é uma coisa que o mercado como um todo sofre, sabe? É muito difícil você conseguir garantir que falar que você não vai sofrer fraude, porque é bem difícil. Mas eu acho que tem boas ferramentas e tem boas práticas no mercado para você se prevenir quanto a isso. Mas, infelizmente, eu acho que deve aumentar sim, eu concordo com o seu ponto de vista. Fica complicado. E você, Rê? Eu também concordo. O que eu acho que vale é assim, o mercado está cheio de ferramentas antifraude. Acho que vale a pena cada vez mais também escolher os parceiros, porque também tem muita media source. Então, assim, tem um monte de ferramenta para ajudar, não um monte, né? Não tem tantas ferramentas para ajudar em fraude, mas temos ferramentas para isso. Mas tem muitas media sources. Então, entender quem são essas media sources. Eu acho que os marqueteiros precisam começar a fazer mais perguntas também. Da onde vem esse tráfego, né? E entender antes até de rodar alguns media sources, qual o percentual de fraude real, né? Antes de iniciar também. Exato. E também eu acho que tem esse ponto e tem também a forma como se é feito o antifraude, porque hoje uma das metodologias que o pessoal utiliza vasta assim em termos de quanto o pessoal, de como eles fazem o antifraude, eles basicamente utilizam blacklisting. E o problema do blacklisting é que o blacklisting incide em uma série de false positives, que são aqueles usuários reais que querem baixar o teu aplicativo e por alguma razão foram parar em uma lista negra e isso não é. Então, assim, procurar também as ferramentas hoje que têm sofisticação para buscar os sinais de fraude, ao invés de sinais de atribuição ou sinais do que for, eu acho que isso é importante. Então, eu acho que você colocou, é uma combinação de dois temas que você colocou, que são importantes. É o pessoal conhecer, entender de onde está vindo aquele tráfego e também conhecer e pegar uma ferramenta que trabalhe, uma ferramenta de ponta, que trabalhe de forma digital mesmo, porque o blacklisting é basicamente uma forma, para mim é quase que uma forma analógica de você tentar bloquear, para não deixar chegar aquilo ali no teu relatório de performance. A partir do momento que aquela fraude chega no teu relatório de performance, ele já danificou o teu relatório inteiro, você vai ter que fazer renegociação com o teu provedor, é um caos. Então, isso é um ponto importante. A gente também tem mais uma pergunta aqui, que é se o desemprego também pode levar a mais pessoas a ficarem tentadas ao lado negro da fraude. Gostei dessa parte. Acho que eu sempre sou um cara nerd, gosto de Star Wars, entendeu? Eu gostei, pegou bem. Então, qual que é a opinião de vocês? Vamos começar aí com você, Vini. Eu acho que isso impacta também, né? É o outro fator que, além do aumento de investimento, né? A gente vê que o número de fraudes vem aumentando. Esse número que você passou de investimento basicamente jogado fora é assustador, mas com certeza esse aumento de desemprego pode ocasionar isso, principalmente em regiões que sofrem um pouco mais com isso, né? A gente sabe que fraude acontece no mundo todo, mas tem algumas regiões que isso é um pouco mais crítico. E a criatividade do pessoal para criar formas de fraude também é impressionante, né? Sim, eu acho que esse é um ponto acentuado. E você, Rê, o que você acha? Eu acho que a gente ainda não tem dado para isso real nesse momento, né? A gente até brincou que existiam 3 tipos de dado, né? O janeiro desse ano, pelo menos, né? De janeiro a fevereiro,
o de março e o isolamento, que estava aumentando, e o isolamento extremo. E aí tudo que a gente aprendeu, a gente descobriu que não é desse jeito que se prevê as coisas, né? Então, eu não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta, mas com certeza a criatividade humana é espetacular, ligada às oportunidades, porque para uns é uma oportunidade, né? O famoso só sei que nada sei, que eu sabia eu já esqueci. É mais ou menos isso. Ah, Quando a gente fala de dados desse ano, está uma confusão. O Emerson Magalhães, ele colocou aqui uma coisa bem legal, que de certa forma a fraude acaba influenciando nas métricas, principalmente o churn, que sempre nos deixa com o cabelo em pé. Uma excelente colocação. Vini, na tua realidade, você acha que isso aí, você concorda com o Emerson? Sim. Eu concordo. Eu acho que tem ferramentas, que você falou, que evitam até que você suje suas métricas, mas algumas vezes você não consegue evitar isso, você não tem essa ferramenta, porque, querendo ou não, isso também aumenta o custo, né? A gente tem ótimas ferramentas, mas não são gratuitas, obviamente. Então, eu acho que dentro de casa a gente consegue fazer... Você consegue ter processos que evitem isso. Eu acho que a dor de cabeça é um pouco maior, né? Você tem que acabar negociando com seus parceiros quando você vê essas fraudes, mas sim, eu acho que isso acaba afetando, influenciando nas métricas, e se você até se você acabar não considerando ou desconsiderando, na verdade, essas fraudes, as suas métricas ficam totalmente distorcidas até. Você vai ver um custo de aquisição muito maior, você vai ver... E não é real, né? Você vê que muitas das suas instalações, das suas aquisições, se você estiver sofrendo com fraude, não são reais. Então, isso vai jogar seu custo muito lá para cima, né? Principalmente se você for analisar ROI, você vai ter aquele custo e não vai ter a receita chegando. Então, essa conta nunca vai se pagar, sabe? Então, eu acho que Eu sim, concordo com você. com certeza Eu influencia, concordo né? com você. Eu concordo com você porque assim é uma coisa, ela é algo interessante, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa, é, é interessante a gente ver como a gente tem a nossa grande dificuldade hoje. Eu acho que dentro do mercado mobile é encontrar as métricas corretas e é encontrar as fontes corretas para essas métricas. Então, eu sei que a gente tem aí grandes empresas que fazem, que conseguem nos trazer informação, nos trazer medições sobre canais específicos. Obviamente, tem aqui várias que eu conheço no mercado. Uma delas, obviamente, a gente sabe que é a Comscore, que é incrível, tem uma plataforma fantástica, mas ainda é uma dificuldade que a gente tem de encontrar as métricas corretas, de encontrar as informações corretas. Então, acho que isso é bem legal. Acho que hoje a gente conseguiu aqui bater um papo muito legal, conseguimos aqui tentar trazer alguns insights para esse terreno, né? Opa, desculpa, deixa vai eu lá, só perdão. ajudar um pouco nessa pergunta, que eu acho que também dá para, eu não sei se a pessoa que nos fez a pergunta, se ela usa alguma ferramenta antifraude ou não, mas existem formas, mesmo quando eles não podem pagar, que a gente pode olhar alguns indicadores bastante, vamos dizer assim, simples, né? Como o click to install, e a gente pode, inclusive, fazer análises cohort para entender esse comportamento também, para identificar. Então, era só para deixar essa dica aí para quem fez a pergunta. Pessoal, para quem está aqui já viu, que tem uma grande oportunidade aqui com a consultoria da Winclap. Então, ó, já tem aqui uma coisa boa. Desculpa, Vini, vai lá. Não, eu ia só concordar com a Rê, que, como eu falei, eu acho que dá para, mesmo a gente acaba usando ferramentas, né, para ficar até mais precavido, mas eu acho que tem como você mensurar isso dentro de casa, ter processos. Não é simples, eu acho, na minha visão, pelo menos, não é simples. Quando se trata de fraude, nada é simples, mas tem como você amadurecer e olhar para algumas métricas que vão te mostrar que aquilo é fraude. Muito legal. Pessoal, eu acho que foi o que eu estava falando. Eu acho que a gente teve hoje aqui uma conversa muito legal. A gente está prestes a pisar agora num terreno que a gente é completamente desconhecido para muitas empresas, para muitos profissionais, que é o H2, que como nós vamos fazer esse planejamento agora, como que as empresas vão conseguir se recuperar nesse cenário pós-Covid, as incertezas que ainda tem, mas eu acho que você trouxe aí, Vini, insights fantásticos. Te agradeço muito a participação. Agradeço mesmo pela disponibilidade em nome da Just, acho que também falo aqui em nome da Winclap, pela tua participação, e agradecendo também a Dafit por ter proporcionado a nós a oportunidade de tê-lo aqui
Então, muito obrigado. Eu espero que tenha sido tão divertido quanto foi para mim e para todos aqui. Também agradecendo ao Winclap por ser a host desse evento maravilhoso e nos convidar para participar. Como sabem, a Winclap é uma grande parceira da Just, uma parceira a qual nós trazemos com muito orgulho, sabemos da qualidade e tudo mais, então uma alegria poder trabalhar com vocês e poder participar desse evento em conjunto com vocês. E queria trazer aqui para as considerações finais aqui, Renata, suas considerações finais. Enquanto isso, eu vou colocando aqui os nossos e-mails para que se o pessoal quiser falar. Beleza. Eu só tenho a agradecer, gente. Primeiro que, assim, o Vini, não tenho nem o que dizer. Eu venho tentando fazer um webinar com o Vini já faz um tempo, né, Vini? A gente já queria ter conversado sobre retention antes. E aí, esse momento pós-Covid, acho que trouxe essa oportunidade. Então, agradeço infinitamente. E o Marco, não tenho nem o que dizer, né? Porque na verdade, a gente convidou o Marco e ele virou moderador. Então, eu acho que é melhor impossível. E agradecer também a galera que participou, que entrou. Maravilha. Vini, suas considerações finais, aqueles insights finais aí para o pessoal amanhã voltar para o escritório, quer dizer, para o escritório não, né? Voltar para o home office e falar assim, cara, voltar para o quarto. Voltar para o quarto. O pessoal agora sair da sala e voltar para o escritório. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? E pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que falar de aplicativos para a gente que está nesse mercado que é um mercado que a gente gosta, para ficar falando o dia inteiro, se precisar, né? E não vai faltar assunto. Também gostaria de agradecer quem está nos assistindo, né? Quem dedicou esse tempo. A gente sabe que nesse período de home office parece que a gente está trabalhando até mais, está mais correria ainda. Então, quem conseguiu dedicar esse tempo aí para assistir. Eu acho que como mensagem final, assim, gostaria de encorajar as marcas, né, as empresas que se aprofundassem nesse meio mobile, principalmente em app. Eu acho que é um mercado, é uma oportunidade muito grande que a gente está vendo aí, já faz alguns anos e ainda está só o começo. Eu acho que a gente tem muito celular para instalar aplicativos aí e engajar o pessoal. E por último, acho que incentivar a galera a entrar lá, baixar nossos apps, né? O app aqui no Brasil da Fit, da Tricai e da Canui. E a gente está sempre super aberto a ouvir feedback, trocar uma ideia sobre o que vocês acharam. E o nosso e-mail, o Marco colocou aí, qualquer coisa pode me contatar. A gente está super aberto a trocar uma ideia. Uma alegria. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Renata. Obrigado, Pedro, que também está aqui, que é o CEO da Winclap. Muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos que participaram, nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros. Uma alegria poder ter dividido esse tempo aí com vocês. Uma conversa super agregadora. Espero que também vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estão aqui os nossos contatos. Muito obrigado. Fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.